Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que são as novas produções cinematográficas que vão vir para nós em 2023. Ao longo desse ano eu dei várias dicas de séries e filmes e vários conteúdos legais que foram produzidos esse ano. E o ano que vem tem várias produções que estão sendo mega esperadas. Então, sem mais delongas, vamos lá para essa lista de filmes que vão estrear em 2023. O primeiro da lista é o Duna 2. É a continuação do filme Duna. Depois do sucesso de bilheteria do primeiro filme, Duna 2 vai ser lançado no dia 20 de outubro de 2023. Vai ser estreado tanto no cinema quanto na HBO Max. Para quem amou o primeiro filme, a história vai seguir contando a história de Paul Atreides, herdeiro de uma realeza futurística que luta contra outras casas, por uma especiaria galáctica capaz de fazer com que os usuários desenvolvam habilidades psíquicas e tenham acesso às memórias dos passados dos seus povos. Então, gente, se você já tá ansioso para esse filme, não percam! Why did the Emperor choose this path? Now our traitors will live. Mais uma produção que eu tenho certeza que muita gente vai querer ver, porque já é a terceira gravação desse filme, é Wonka, contando a história do nosso querido Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate. Se você é fã do mundo mágico da Fantástica Fábrica de Chocolate, eu tenho certeza que você vai ficar ansioso pro filme Wonka, que é, na verdade, a história contada do Willy Wonka antes dele recrutar ali os 5 jovens para visitar aquele lugar mágico. O personagem do Willy Wonka já foi interpretado antes pelo Gene Wilder e pelo Johnny Depp, e agora conta com a interpretação do Timothée Chalamet. Ainda não se tem informações exatas sobre o enredo e a trama do filme, mas possivelmente apresentará a sua versão mais jovem para o público pela primeira vez. Eu já estou bem ansiosa. You found Wonka's last golden ticket. From director Tim Burton. Please enter. Who are you? He's Willy Wonka. I'm Violet Beauregard. I don't care. I don't actually look. I love the chocolate. I can see that. I'm Veruca Salt. Daddy, I want another pony. You're my TV. Outro filme que eu tenho certeza que a geração dos nossos pais vai querer conferir é o filme do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tenho certeza que você vai curtir conferir esse filme com toda a sua família. Esse filme também está sendo muito esperado, porque, como eu falei, ele marcou gerações. Cavaleiro do Zodíaco foi, assim, o auge para quem teve sua infância nos anos 80 e 90, na geração dos meus pais, por exemplo. Então tem muitos fãs muito ansiosos para esse filme lançar. Ele tem previsão para lançar entre março e junho de 2023. O que vocês acham? Já estão ansiosos para esse filme? I'd say your therapist isn't worth this paycheck.
E para fechar essa lista, mais uma produção que muita gente está esperando é o Guardiões da Galáxia 3. É um filme que com certeza muita gente vai se divertir, é um filme para a família toda, então eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Esse com certeza deve ser o filme mais esperado dessa lista, porque foi o que mais acumulou expectativa e ansiedade dos fãs, por conta do sucesso imensurável nas bilheterias. A produção do filme será antecipada por um especial de Natal, lançado no fim desse ano, e provavelmente tendo sua estreia na plataforma de streaming Disney Plus, e deve chegar aos cinemas em 23 de maio de 2023. O longa marca o fim dessa trilogia que todo mundo gosta, de muito sucesso. Inclusive, o próprio diretor já falou que encerrou o roteiro do mesmo. E aí, vocês estão bastante ansiosos para esse também? Don't forget where we came from. We have been running our whole lives. Pete, I'm done running. We'll all fly away together. One last time. Into the forever. That beautiful sky. Kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. E fiquem por aqui porque já já a gente vai receber a nossa entrevistada Thaís Dornelles e a gente vai bater um papo falando sobre o poder da comunicação. Volto já! O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Ah, também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta, também com especialização em crianças e jovens. Você sabia que uma criança a partir dos 6 anos de idade dá para fazer uma terapia conciliada com a hipnose? Agende seu horário, vamos falar um pouquinho sobre o seu filho? Voltamos aqui com a nossa convidada de hoje. A gente vai falar sobre o poder da comunicação. Ela é especialista, Thaís Dornelles. Muito prazer ter você aqui comigo hoje. Eu que agradeço a oportunidade dela. Bom, você é uma especialista, né, da comunicação, então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a comunicação impacta no nosso dia a dia, na nossa profissão, como mulheres, né, na questão da nossa postura, desde como a gente se veste. Conta um pouquinho como é que você consegue ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e também qual é a importância de todo esse agregado de fatores dentro da comunicação. Olha, Bela, eu costumo falar que tudo comunica, né? Então, a gente tem uma pesquisa que fala que em 10 segundos a pessoa já tem uma opinião formada sobre você.
Então, eu acredito que a gente tem que causar uma boa impressão desde a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, e não estou falando aqui sobre marcas, sobre se vestir de maneira chique, não é nada disso. Não é nem questão de gastar, né? Exatamente. Não precisa gastar muito, mas principalmente nós que somos mulheres, a gente precisa estar alinhada, né, com uma maquiagem básica, é o que eu prego hoje, assim, não precisa sair com uma cara de festa, mas é uma maquiagem básica que te imprima uma autoridade, pelo menos, e se fala muito em autoridade hoje nas redes sociais, né? Sim. E o que é essa autoridade? Nada mais é do que você transparecer, através da sua imagem, aquilo que você tem na sua expertise. Na sua personalidade. Na sua personalidade. Quantos profissionais a gente vê, às vezes, incríveis e que tem uma imagem que não condiz com aquilo, né? Exatamente. Então, essa é a bandeira que eu levanto. Sim. Todo mundo tem que comunicar desde do seu visual, através da sua comunicação pessoal também. Hoje as redes sociais estão aí, todo mundo tem voz, todo mundo com um celular na mão, faz vídeo, divulga seu negócio, Exato. divulga seus produtos, né? E eu acho que a comunicação é tudo isso. Então é a imagem, a maneira que você se comporta e principalmente o que você fala, né? Tem que, na verdade, ter um equilíbrio aí, né? Que é o que você falou. Muitas pessoas, às vezes, têm, assim, um expertise, é doutor, é não sei o que tal, mas na hora que você vê a pessoa, a gente tem essa questão de, querendo ou não, ter um preconceito, que é o que você falou. A gente tem uma opinião formada em 10 segundos. E para reverter isso é muito difícil. Por isso que a gente tem que falar, eu vou ali na padaria, mas eu vou de pijama mesmo, não vou encontrar ninguém. Sempre acontece alguma coisa que você encontra alguém, não sei o quê, e para você depois reverter essa primeira impressão é muito difícil, né? Então tem que estar sempre preparado, né? E quem não tem uma história exatamente assim, né? Exato. Aquele dia que você tá escabelada, que você tá com uma roupa, camiseta largada, furada. Exatamente, camiseta furada, vestido largado, né? Ou um chinelinho, rasteira, e aí você encontra justamente ou aquele cliente ou aquele parceiro de negócio. Exato. Né? Ou de repente você acaba se encontrando numa oportunidade que você fala, vixe, vou ter que perder porque não tô em condições aqui, né? Exatamente, você não tem nem como fazer um pitch, né? Aquele discurso de negócio de 30 segundos, porque você não está condizendo com a qualidade que você pode oferecer dentro do seu serviço ou dentro do seu produto, né? Exato. E isso, na verdade, não é nem uma questão de preconceito, né? É uma questão... Como que a gente explica isso? Eu costumo falar que, assim, principalmente para quem ou tá pretendendo crescer na carreira, né? É CLT, tem um emprego e quer passar uma imagem com credibilidade, ou aquela pessoa que tem o seu próprio negócio, os empreendedores, as empreendedoras principalmente, não é preconceito de ter um padrão visual, né? Então, a gente não está falando aqui sobre um padrão de beleza. Que a gente está falando todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que igual. ser igual. Não é nada disso, muito pelo contrário. Na minha mentoria, eu costumo falar que você tendo consciência, tendo autoconhecimento, sabendo quais são os seus valores, o que é importante para você, dentro da sua essência e comunicando isso através do seu negócio, das suas redes sociais, fica muito mais fácil você se conectar com um cliente, por exemplo, né? A gente fala que você vende para pessoas, você compra de pessoas, então quantas pessoas fazem o mesmo negócio que você, né? Ou você que está aí assistindo em casa, e às vezes você não entende por que aquela pessoa tem mais sucesso, e outras se destaca, e nem sempre o melhor profissional é aquele que sabe se comunicar. Quantas pessoas estão bem posicionadas nas redes sociais, sabem chamar atenção, atraem o público, mas não são os melhores profissionais. Então eu deixo aí uma pulguinha atrás da orelha dos bons profissionais, né? É verdade. E tem muito essa questão também, às vezes a pessoa, é o que você falou, ela tem um bom posicionamento, mas não necessariamente ela sabe se vender, porque não é nem vender um produto, né, um serviço, mas é se vender. Né? Porque, querendo ou não, a gente está sempre se vendendo. Você se colocar suas qualidades, você apresentar o que você sabe fazer e tudo mais, você tá se vendendo, querendo ou não, né? Não de uma forma pejorativa, lógico, mas isso é a convivência, o relacionamento, e é assim que você cria o relacionamento com as pessoas, né? E tem mais ainda. Eu acredito muito assim, que se você não souber vender, tem pessoas que falam assim, mas eu não sou vendedor. Eu tenho pessoas que fazem isso pra mim, né? No caso de empresários.
Ou, eu não sou responsável por vendas, eu sou só o dono do negócio. Mas as pessoas vão muito enxergar o dono do negócio como mais um vendedor. Se você não passa credibilidade, se você não comunica aquilo que você faz, não adianta você ter uma equipe extraordinária, né? Porque o dono do negócio também precisa estar alinhado. Até porque hoje em dia o que mais as pessoas estão buscando é uma identidade com outras, né? Então, essa questão, pensando desde a imagem até se a pessoa vende, que seja o estilo de vida dela, ela tá querendo que as outras pessoas se identifiquem com ela para ela ter seguidores ou clientes ou qualquer coisa desse tipo. Então tem que estar tudo alinhado. Né? E a gente fala hoje em dia que a atenção é o principal ativo. Então o que isso significa? Significa que se você tiver a atenção das pessoas, você vende qualquer coisa, né? Você pode fazer uma transição de carreira, por exemplo, como eu mesma fiz, saindo do jornalismo, fui para a área da beleza, daí agora estou usando as duas coisas, né? De imagem com comunicação. Então, se você souber realmente comunicar, seja através do que for, se você tiver uma boa apresentação, né? Essa semana mesmo eu tive a experiência de ser convidada para apresentar o meu negócio para uma clínica em São Paulo que não me conhecia, que foi através de uma indicação. Então eu fiz uma apresentação daquilo que eu acreditava que eu poderia ajudar aquela clínica em termos de comunicação, mas eu apresentei com um layout legal, que já comunicasse com o que eles têm dentro lá da clínica, e isso faz toda a diferença, né? Sim, você saber explicar aquilo que você faz de uma maneira que fique clara e objetiva. E vamos lá, a gente tá, lógico, a gente tem muito essa questão da imagem comunica e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vive também nessa questão de todo mundo tem que ser livre para usar o que quer, se quer sair de pijama na rua, tá livre, ainda mais depois, né, da pandemia de home office, que era aquela coisa de estar vestido daqui para cima para reunião e tudo mais, a questão, né, do conforto versus a imagem mais profissional e tal. Como que você... qual é a sua opinião em relação a isso? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que mesmo pessoa usando tênis, outro dia eu fui numa reunião de negócios e eu usei isso como exemplo para diferenciar o meu negócio de outras pessoas que trabalham com comunicação e narrativas, né, para as redes sociais. Eu estava de tênis, estava com uma calça social e uma blusa arrumada com um cabelo em ordem e uma maquiagem básica. Então, eu acho que quando você pode estar confortável, mas desde que esteja alinhado, né? Que você tenha uma comunicação clara a respeito do que você faz. Então, por exemplo, hoje eu vim me preparar, eu fui assistir e falei, deixa eu ver se eu vou aparecer de corpo inteiro. Porque eu poderia ter vindo, por exemplo, com um vestido que não mostrasse o sapato que eu estou usando. Mas quando a gente fala em comunicação, até a roupa que a gente está usando comunica, né? Sim, e às vezes inconsciente, a gente não sabe. Sim, né? E aí eu fui ver, eu pensei, bom, a Bela sempre está com umas roupas coloridas, e o cenário dela como que é, quais são as cores que estão lá. Então tudo isso tem que ser estudado, não adianta você fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Sim. Tudo que a gente vai fazer, a gente pode se preparar para alinhar a comunicação. Então, eu estava dando o exemplo do tênis, né? Mas quantas meninas de empresárias a gente vê de vestido tênis e blazer, por exemplo? Tá confortável, mas tá ajustado ali, de acordo com a ocasião, né? Por exemplo, não adianta você ir num aniversário de criança com salto alto, sendo que você vai ter que correr. Exato. Então, é sobre isso. Na verdade, é a questão do momento, lugar, para tudo, né? Isso. E a postura que você tem que exercer em determinadas situações. Sim, né? E uma coisa que eu quero muito quebrar barreiras quando a gente fala sobre você saber se posicionar a respeito de quem você é, você não precisa estar chique. Mas quantas vezes você está arrumada numa situação que as outras pessoas estão largadas e, no entanto, você se sente mal por você estar arrumada e as outras pessoas não. Você se sente julgada, tipo, nossa, eu tô muito arrumada para essa cena. Mas não, né? Se você tiver... Eu já tive uma situação, por exemplo, que eu tava de vestido e todo mundo lá de calça jeans largado. Mas é uma marca minha, eu gosto de usar muito vestido. Sim. E eu me sinto confortável de vestido. Exato. Só que, de repente, se a pessoa forçar uma situação a ficar usando vestido, por exemplo, porque é moda,
não vai conectar com a essência dela. Exato. Por isso que eu comecei falando a respeito de autoconhecimento, de saber quais são os seus valores, o que é importante, o que é interessante para você. Sim. Porque às vezes o que está na moda, a moda é comfort agora, né? Aquele comfort na moda. Pode não ser de acordo com o que é importante para você, Sim, né? E pode não estar dentro da sua rotina, do seu dia a dia, porque, querendo ou não, as pessoas às vezes falam, porque a moda é uma coisa fútil, não sei o que lá, mas todo mundo, querendo ou não, tá dentro da sua própria moda, que tem que caber dentro da sua rotina. E caber dentro do seu bolso. Exato, né? E do seu estilo e tudo mais, né? Então, assim, as pessoas ficam às vezes com esse discurso de querer quebrar padrões e tudo mais, que eu concordo, porque eu acho que todo mundo... A moda é uma forma de você exteriorizar a sua personalidade, mas querendo ou não, você mesmo vai criar um padrão de eu gosto mais de laranja. Ah, não, eu só uso preto. Branco, nem pensar. Tem isso, né? Sim, e tem as fases também, né? Exato. O que eu usava há 6 anos atrás, antes de eu ser mãe, já não cabe mais dentro da minha rotina. E eu não vou forçar uma coisa só para parecer mais elegante ou mais bonita, né? Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites, respeitar o nosso bolso, né? Tem uma frase muito famosa também, quando a gente fala em termos de comunicação visual e você ter uma autoridade, né, dentro da sua comunicação, para você passar uma imagem de credibilidade, que não adianta você se vestir da maneira que você não gosta para agradar pessoas que você não se importa com dinheiro que você não tem. Exatamente. Isso faz muito sentido. E tem também a questão do menos é mais também, né? Às vezes não adianta você sair por aí que nem uma árvore de Natal e achar que nossa, só porque tem um monte de coisa, às vezes aí comunica uma coisa nada a ver com o que você tá esperando, né? Sim, até porque o movimento do minimalismo tá super na moda, que nada mais é do que você ter o essencial, seja dentro do seu guarda-roupa, da sua cozinha, né? E eu começo geralmente a mentoria com as minhas clientes falando sobre isso. Vamos começar tirando o excesso, porque onde tem o excesso, isso em termos de energia, né? Sim, de tudo. Física quântica, se a gente for estudar mesmo profundamente as situações, se tá tudo cheio, se seu armário tá cheio, se sua gaveta tá cheia, se você tá cheia de conhecimento e não coloca em prática, não tem lugar para o novo. Exato. E não chegam as coisas que estão Exatamente. ali, né? Que Deus preparou certinho para você, tá só esperando para mandar. Um lugarzinho na gaveta. Exatamente. Gente, vocês perceberam, né? A importância desde a sua imagem até a forma com que a gente se comunica. Você acha que você tá conseguindo passar para as pessoas quem você é, o que você quer comunicar? Vocês prestaram atenção em tudo que a Thaís falou aqui, né? Como é importante a gente estar alinhado com o nosso visual, o jeito que a gente fala, a nossa postura e quem a gente é, né? Porque isso é o que a gente é. Né? E não adianta você olhar a rede social das pessoas e querer copiar, né? Por isso que é muito individual. O processo de comunicação, seja para uma empresa, para um negócio, ou para a pessoa ser a própria marca, que é uma coisa que está muito também alta hoje em dia, né? Cada pessoa ser a embaixadora da própria moda, né? A empresária ser embaixadora do próprio negócio. Não adianta copiar. Tem que cada um, quanto mais exatamente, quanto mais individualizado for esse processo, mais vai conectar com as pessoas e melhor vai ser o seu negócio. Dica de ouro, hein? Prestar atenção, né? Thaís, muito obrigada de ter vindo aqui, ter dado todas essas dicas, falar todo desse seu conhecimento. Obrigada mesmo, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, Bela. Ai, muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu vejo vocês a semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas. O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas,
queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Ah, também temos almoço executivo com um cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta, também com especialização em crianças e jovens. Você sabia que uma criança, a partir dos 6 anos de idade, dá para fazer uma terapia conciliada com a hipnose? Agende seu horário, vamos falar um pouquinho sobre o seu filho?